Bom dia, meus irmãos. Bom, hoje vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estudaremos a teologia do livro do Apocalipse. Um assunto bem interessante, né? Bem interessante. Muito bem, eu vou começar a leitura. O livro do Apocalipse é uma revelação de eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Destart é um escritor, né? Ele diz que a teologia básica do livro é escatológica. O livro apresenta-se como uma profecia das coisas que brevemente hão de acontecer. Está em Apocalipse 1, versículo 2 e 3. Apesar de suas figuras simbólicas e imagens um tanto estranhas, o Apocalipse é arraigado na teologia apostólica, encontrada em todo o Novo Testamento. Essa teologia pode ser resumida nos seguintes temas. Primeiro tema: Deus como o Senhor da história. Todos os eventos desencadeados por Deus na história humana, em particular os que dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo, deram-se em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. A soberania de Deus. O livro de Apocalipse transmite um conceito da soberania de Deus que não encontramos em nenhum outro do Novo Testamento. A visão de Deus em seu trono, está em Apocalipse 4 e 5, é de como recebe adoração. Faz-nos lembrar que o Senhor é Rei e reina sobre tudo e sobre todos. João sempre retrata Deus no livro do Apocalipse como o Todo-Poderoso. Em Apocalipse, Deus é apresentado como soberano sobre sua criação, criador do universo, soberano dos reis da terra, soberano sobre o diabo e suas hostes. Santidade de Deus. Deus sempre age de acordo com sua natureza santa, que é o princípio para a operação de sua soberania. A santidade de Deus é um dos atributos divinos mais destacados no livro do Apocalipse. Oposição ao Todo-Poderoso. O tempo cataclísmico predito pelo apóstolo João será marcado por uma trindade maligna que incluirá Satanás, o anticristo e o falso profeta, que irão erguer uma Babilônia política, econômica e religiosa, em oposição flagrante a Deus. E essa Babilônia liderará o mundo em prostituição espiritual. Quer dizer que eles vão enfrentar Deus, né? De cara, assim, vamos dizer assim, estampado, não vão disfarçar nada, né? Vai ser uma afronta, assim, declarada, né? Flagrante contra Deus, né? A derrota dos inimigos de Deus. Fala no Apocalipse também, né? Lá pro finalzinho. Satanás, desde o princípio, é o inimigo derrotado. Então já perdeu. Após ter sido vencido nos céus, o adversário volta-se contra a mulher. A maior parte dos intérpretes furtistas, agora do tempo do futuro, né? Entenderam que essa mulher é uma referência à nação de Israel.
Por isso dizem, né, que muitas nações vão enfrentar Israel, vão tentar destruir Israel. Aí está perto do fim, né? Ó, o maligno tem odiado e atacado Israel desde o início da nação. Desde que foi fundado Israel, ele é atacado, né? Cristo, o Deus homem. O apóstolo João teve uma visão majestosa do Deus homem, dentro da perspectiva da sua glória. Por isso, a divindade, aqui quando fala Deus homem, fala de Jesus Cristo, tá? Por isso, a divindade de Cristo é salientada de forma substancial no livro do Apocalipse, o que fica atestado nos títulos que lhe são atribuídos ao longo do livro. Então aqui várias vezes Jesus é mencionado desta forma, ó, primogênito dos mortos. Jesus, né, é o primogênito dos mortos, é o primeiro que ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar no último dia, depois quando Jesus voltar, né? Jesus também, príncipe dos reis da terra. Jesus, o alfa e o ômega. E depois, mais adiante, vocês vão ver que Deus também foi chamado de alfa e ômega, né? Princípio e fim. Filho do homem. Aqui Jesus também é mencionado como filho do homem, fiel e verdadeiro. Também Jesus é mencionado como a palavra de Deus. Depois também rei dos reis e senhor dos senhores. Legal, né? Então, todas essas características o apóstolo João usa para descrever Jesus Cristo, né? A divindade de Cristo é vista novamente por causa da adoração que recebe neste livro. No livro do Apocalipse, né? Ó. Cristo, o Salvador. O livro de Apocalipse possui uma alta cristologia. Blasley Murray, outro escritor, tá? Diz que a visão inicial do livro é a de Deus Pai, mas não é. Ah, tá. Essa escritora, Blasley Murray, diz que a visão inicial do livro não é a de Deus Pai, mas a de Jesus Cristo. No inicial, né? E que tanto Deus Pai como Jesus Cristo são chamados Alfa e Ômega, princípio e fim, né? As visões do Apocalipse valorizam o sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. A vitória do Cordeiro foi através do seu sacrifício. Então Jesus foi morto por nós, né, para pagar nossos pecados, e aqui é bem valorizado, ele destaca bem esse sacrifício de Jesus que nos deu a oportunidade da salvação, né? O fim da história. A filosofia grega da história, na era testamentária, né, entendia que a história era um ciclo interminável, que é a história do Apocalipse, né? Eles entendiam que era um ciclo interminável. Entretanto, a filosofia judaica da história entendia que essa se encaminha para um final. Ou seja, ela vai progredindo até chegar ao fim. Então, o Apocalipse já começou bem devagarinho, né? Vai até chegar quando vinha novos céus para cá, para a Terra, né? Novos céus e novas terras. O Apocalipse deixa bem claro que estamos nos últimos dias da história humana. Tudo o que Deus fez para dar fim à história humana está alicerçado sobre a obra redentora de Cristo. O Apocalipse também nos lembra da gravidade do mal e da ação maligna das forças demoníacas ativas na história. Esse livro apresenta de maneira vívida os juízos vindouros.
quer dizer, o castigo para quem faz o mal, né? Quem não se arrepender vai ser severamente punido, né? Então aqui ele deixa bem claro no Apocalipse essa passagem. O tempo que a ira de Deus e do Cordeiro serão derramadas. A ira, né? Está brabo. O tempo que a ira de Deus e do Cordeiro serão derramadas sobre este mundo. Então, nós que servimos a Deus e fizemos a sua vontade, estamos livres desse castigo. Mas quem não se arrepender e continuar fazendo a maldade, vai sofrer esse castigo, né? Que é eterno, né? Tá? É terrível. O tema do livro do Apocalipse: a vinda do Senhor Jesus. Então, o tema do livro é a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus é o tema do livro de Apocalipse. No seu retorno, Cristo Jesus destruirá a impiedade e derrotará Satanás. Então, terminará as maldades do mundo, né? Bom, terminamos a leitura de hoje. Agora eu vou ler os exercícios de fixação, para nós aprender mais coisas, né? Decorar. Marque V para verdadeiro ou F para falso. João sempre retrata Deus no livro do Apocalipse como imanente. Vou ler de novo. João sempre retrata Deus no livro do Apocalipse como imanente. Então a primeira aqui é falsa, tá? João sempre retrata Deus como o Todo-Poderoso, tá? 2. A filosofia judaica da história entendia que a história se encaminha para um final? Verdadeira, né? Tá certo, verdadeira. Questão 3. A divindade de Cristo é salientada de forma substancial no livro do Apocalipse? 3 é verdadeira. Ou a divindade de Cristo é salientada. Eles dizem Cristo é santo, é divino, né? É salientada de maneira substancial, com bastante ênfase, no livro do Apocalipse. Tem uma verdadeira. Questão 4. O Apocalipse deixa bem claro que estamos nos dias finais da história humana? Amém, verdade. 4, verdadeira. Questão 5. A onipresença de Deus é um dos atributos divinos mais destacados no Apocalipse? A questão 5, o que ele destaca não é a onipresença de Deus, mas a santidade de Deus. Deus é santo, né? Então a quinta aqui é falsa, tá? Quinta é falsa. A onipresença de Deus é um dos atributos mais destacados no Apocalipse? Não. Um dos atributos mais destacados é a santidade. Tá? Questão 6. Tanto Deus Pai como Jesus Cristo são chamados de Alfa e Ômega? Isso, a questão 6 é verdadeira. Lembra que eu falei que Deus e Jesus também foram chamados os dois de Alfa e Ômega, o princípio e o fim? Então a 6 é verdadeira. Questão 7. As visões do Apocalipse valorizam o nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus? As visões do Apocalipse valorizam o nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus? Aqui eu botei falso, tá? Eu entendo aqui que o que mais está destacado aqui é a vinda de Jesus. Tá? As visões do Apocalipse valorizam o nascimento de Jesus, o Cordeiro. Bom, eles valorizam, né? As visões do Cordeiro valorizam, sim, o nascimento de Jesus e o Cordeiro de Deus. Vamos colocar verdadeira aqui, tá? 7 verdadeira. Vamos colocar 7 porque as visões do Apocalipse valorizam o nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos botar verdadeiro. Questão 8. A vitória do Cordeiro foi através do seu sacrifício? Verdadeiro.
8, verdadeiro. Questão 9. O Apocalipse é arraigado. Arraigado é bem preso, né? Com a raiz. Arraigado na teologia apostólica encontrada no Novo Testamento? Verdadeiro, verdadeiro. O Apocalipse está baseado na história da palavra de Deus, do Novo Testamento, tá? Tem muitas partes ali em Mateus e outros, e Jesus fala do que vai acontecer no futuro. E tem um pouco disso na história do Apocalipse, tá? Dessas coisas que Jesus disse que ia acontecer. A vinda do Senhor é o tema do livro do Apocalipse? Né? Verdadeira. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Questão 10. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Amém. Uma aguinha.